Lição 1. Disciplina e amor. 24 de junho a 1 de julho de 2023. Texto-chave: O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Números 21:8. Teaser: A viagem dos israelitas pelo deserto assumiu um formato diferente após a rebelião de Corá. Como consequência daquele triste episódio, a festa da Páscoa havia sido suspensa, a circuncisão havia sido interrompida, e todos esses pronunciamentos vieram de Deus. Mas se alguém acha que os israelitas deixaram de sua desobediência após verem quando ofenderam a Deus, está muito enganado. Eles não apenas continuaram reclamando, mas parecem ter afetado Moisés e Arão com suas queixas. Moisés bateu na rocha em declarada desobediência a Deus, um ato que custou a ele e Arão a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas a história não para por aí. Durante a longa jornada, os israelitas continuaram novamente a reclamar de que Deus estava falhando em cuidar deles. Dessa vez, Deus permitiu que serpentes venenosas aparecessem entre eles e os matassem. Mas num ato de suprema graça, que prenunciou a cruz, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a pusesse num mastro. Não havia poder na serpente de bronze, porém, quando, pela fé em Deus, eles olhavam para ela, e quando, pela fé, olhamos para Jesus Cristo hoje, um poder que cura flui de Deus para o mais humilde pecador. Louvado seja Deus por isso. Roteiro original. O povo de Israel reclamava da viagem pelo deserto como se eles tivessem levado uma vida confortável no Egito. Novamente eles estão reclamando, agora pela falta de água. Neste episódio, a paciência de Moisés é provada ao máximo. Existe também a situação em que os israelitas são forçados a rodear a terra de Edom, pois não lhe foi permitido atravessá-la. E, para piorar a situação, por causa das reclamações do povo, Deus resolve tirar sua proteção. Foi então que os israelitas entenderam a que perigos estavam expostos. Leia em sua Bíblia os textos que se encontram em Números 21:5, 14-18, 21:4-8, e veja o relato das três situações. Depois sublinhe as partes das histórias dessa semana que são novas para você e responda às perguntas. Qual queixa dos israelitas se parece com alguma que você faz com frequência? Que lição ou lições Deus quis ensinar ao seu povo? Que lições você pode aplicar na sua vida nesta semana com base em sua leitura? O que cada uma das histórias nos conta sobre a dificuldade que os israelitas encontraram no deserto? Eles tinham motivos para ficar bravos com Moisés e com Deus? Explique sua resposta. Que confortos especiais os israelitas podem ter lido no Egito como escravos? Por que eles queriam voltar? Você se esquece algumas vezes de onde Deus o tirou? Zoom. O texto-chave desta semana é um dos versos mais estranhos na Bíblia. Deus orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze e amarrá-la num poste, e quem olhasse para ela viveria. Porque Deus recomendou que Moisés fizesse isso, em vez de curar todas as pessoas com uma única palavra de sua boca. Em sua opinião, quanta fé foi necessária para os israelitas que estavam morrendo olharem para a serpente no poste a fim de ser curados? O que Deus estava tentando ensinar aos israelitas sobre o seu poder e a disposição que eles precisavam para confiar nele? É importante lembrar que a serpente de bronze era um símbolo do Salvador que viria, por isso devia ser colocada numa haste bem alta, que pudesse ser vista por todo o acampamento. O objeto em sinal não tinha poder de cura algum. Se a pessoa não exercesse fé, o fato de apenas olhar a serpente não traria cura e restauração. Todo aquele que olhava com fé para a serpente de bronze era curado. Assim, também acontece conosco. Precisamos buscar a Jesus com fé, acreditando que Ele é o único que pode nos oferecer a cura e restauração para a nossa doença do pecado. Quando viveu na terra, Jesus disse a seu respeito: E quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Esse texto faz uma referência à experiência dos israelitas no deserto. Making of. A grande questão na vida cristã é a mesma de quando Israel estava indo para casa. Confiarmos que Deus nos levará até lá.
atenderá às nossas necessidades durante o caminho e se revelará a nós. Ou blasfemaremos contra Deus e o culparemos injustamente. Essa é a decisão da vida do cristão, uma decisão de fé. Em Números 20, 14 a 21, os edomitas podem ser vistos complicando a marcha de Israel para a terra prometida. Eles se recusaram a permitir a passagem dos israelitas pelo seu território. O estranho nessa história é o fato de que os edomitas eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, de quem descendiam os israelitas. Esses dois grupos tinham muito em comum. Eles eram irmãos, porém, velhas feridas demoravam a cicatrizar. Foi Jacó que roubou a bênção de seu irmão e defraudou-o de seu direito de primogenitura. Embora Esaú tenha lhe perdoado, os descendentes jamais o perdoaram. Havia uma paz tensa entre os dois grupos, mas Ellen White menciona que se os israelitas não tivessem reclamado no deserto, Deus teria dado um jeito de fazê-los passar por Edom até Canaã, que era bem perto dali. É difícil identificar com precisão quantos israelitas caminharam através do deserto em direção à terra de Canaã. A Bíblia registra que havia 600.000 homens acima da idade de 20 anos. Êxodo 12, 37 e Números 2, 32. Se você usar esse número como um ponto de partida para tentar descobrir a quantidade de mulheres e crianças, o número total de israelitas excederá facilmente a 2 milhões de pessoas. Quanta comida você acha que é necessária para alimentar 2 milhões de pessoas a cada dia? E Deus providenciou comida a cada dia por 40 anos. Extras: 1 Timóteo 6,6, Hebreus 13,5 e Salmo 31,3 são os textos adicionais dessa semana. Qual dos textos adicionais mais chamou sua atenção? Ao aconselhar Timóteo, Paulo disse que piedade com contentamento é um grande lucro. Reescreva esta passagem em suas próprias palavras, explicando o que você acha que significa. O rei Davi, o escritor de muitos salmos, desejou a liderança de Deus porque ele sabia que ele era sua rocha e fortaleza, ou sua segurança. Por que foi tão difícil para os israelitas aceitarem que Deus é sua rocha e fortaleza? Quando você tem a tendência de se queixar acerca da direção em que Deus está o guiando, e seus amigos fazem o mesmo, como você pode mudar esse hábito? Panorâmica: quando os israelitas estavam reclamando da sede no deserto, o que Deus disse para Moisés fazer? O que Moisés fez? Como Deus reagiu à desobediência de Moisés? Por causa do ato de bater na rocha, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Que punição para um único ato de desobediência! Muitos questionam por que Deus foi tão duro com Moisés, considerando que Moisés suportara tanta coisa nas mãos de um povo teimoso. Com certeza, Deus poderia ter lhe dado uma folga, além do argumento óbvio de que Moisés era líder do povo e, portanto, exigia-se mais dele. Moisés demonstrou certa falta de fé em Deus num momento crucial. Mas que isso? Escreveu Ellen White. Moisés e Arão assumiram o poder que pertence somente a Deus. Deus foi justo e misericordioso, e também com Moisés. Leia os capítulos 37 e 38 de Os Escolhidos. Observe os detalhes e você vai chegar à mesma conclusão. Deus ama seu povo com um amor inagualável. Para pensar, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, 8. O deserto serviu como instrumento para educar a geração que crescia, enquanto se preparava para entrar na terra prometida. Moisés disse a eles: assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de reconhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Off. Algumas pessoas que alegam que não existe graça no Antigo Testamento. Dizem que é um registro de pessoas teimosas sendo reprimidas por um Deus zangado. A lição dessa semana declara categoricamente que isso não é verdade. Por direito, Deus poderia ter exterminado todos os israelitas no deserto, e ninguém poderia ter discutido com ele.
pois a penalidade para o pecado é a morte. Ver Romanos 6:23. O Senhor até mesmo se ofereceu para fazer isso, mas Moisés pleiteou com ele várias vezes, fazendo com que Deus amenizasse sua punição contra seu povo. Quando eles estavam com fome, ele os alimentou. Quando estavam com sede, deu-lhes de beber. Quando eles se recusaram a obedecer-lhe, ele enviou pragas sobre eles. Mas, em todos os casos, Deus as impediu de dizimarem Israel completamente. Ele até mesmo prenunciou o Calvário e o ato de amor que Jesus realizara por causa dos pecados do mundo. Esse é o poder da maravilhosa graça de Deus. É a graça que nos leva ao arrependimento, que nos deve levar a colocar toda a nossa confiança nele, pois ele cuida de nós. Ver 1 Pedro 5:7. Elogie a ponte que atravessou você. George Coleman. Eu estava bravo com meu amigo. Eu falei da minha ira com ele e ele se foi. Eu estava bravo com o meu inimigo. Eu não falei nada e minha ira cresceu. William Blake. Além do estudo, escreva uma oração de dedicação ao Senhor, colocando sua vida nas mãos dele. Você já pode encontrar disponíveis os capítulos 37 e 38 do livro Os Escolhidos.